Olá, pessoal, sejam bem-vindos à aula de História. Nós estamos, neste momento, finalizando os conteúdos com esse olhar sempre voltado para o Enem, que já se aproxima. E hoje nós vamos falar sobre o fim da União Soviética, que se deu oficialmente no dia 21 de dezembro de 1991. Então, nós estamos caminhando para os 29 anos do fim do comunismo na Rússia. Hoje nós vamos discorrer sobre esse processo que traz a abertura política da Rússia, sobre essas transformações, sobre esses planos e a independência de países que formavam esse bloco econômico, que constituíam a União Soviética. Vamos falar sobre tudo isso e sobre as consequências do fim da União Soviética. Antes de mais nada, a gente precisa falar sobre o contexto da Guerra Fria. É preciso que vocês entendam que a Rússia, como qualquer outro país da Europa que participou da Segunda Guerra Mundial, precisou se recuperar economicamente, precisou se recuperar socialmente. E isso demandava gastos, e isso demandava investimentos. E a União Soviética passa por esse processo. Mas, além disso, a própria Guerra Fria, esse caráter competitivo, trazia uma condição muito pior para a União Soviética, porque diretamente ela estava em pé de guerra com os Estados Unidos, competindo em todas as áreas, e especificamente nós estamos aí falando de dois episódios, que é a questão da corrida armamentista e da corrida espacial. Isso demandava um investimento muito grande. Investiam em tecnologia, em ciência por conta da corrida espacial, investiram muito na fabricação de armamentos por conta dessa corrida bélica. E além disso, esse investimento ele não foi só interno em relação à União Soviética, assim como em relação aos Estados Unidos. Eles precisaram investir internamente, mas precisaram também investir externamente para sustentar todo esse bloco econômico. Assim como os Estados Unidos também tiveram políticas para financiar, para emprestar dinheiro, para ajudar economicamente outros países do bloco capitalista. Então, a União Soviética ela tinha um gasto muito absurdo. Por exemplo, a exemplo de Cuba, aqui na América, que a União Soviética ajudou economicamente o país. Então, era uma situação muito delicada. Essa questão da crise, ela vai cada vez mais sendo desenhada. Porque era uma potência, professora, era uma potência econômica que disputava com os Estados Unidos. Mas era uma potência que, para ser sustentada, dependia de muito dinheiro. E chegava um momento que aquela condição de país comunista não estava sustentando mais esse gigante, que outros países dependiam diretamente dessa ajuda financeira também vinda da União Soviética. Então, quanto mais os anos se passavam, mais se desenhava uma crise econômica dentro da União Soviética. É preciso que fique claro para vocês a constituição da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque na cabeça do aluno é comum ele ter a ideia só de Rússia. Nós mesmos, na verdade, na forma de falar, a gente convenciona mais desse jeito, né? A gente faz mais essa referência somente à Rússia. Mas a União Soviética era composta por 15 países que formavam esse grandioso bloco econômico que tinha como o país que determinava, que dava as cartas, na verdade, era a Rússia, tá bom? E aí nós temos entre eles, além da Rússia, a Ucrânia, a Lituânia, a Letônia, a Estônia, enfim, todos esses países da relação formavam esse grandioso bloco de cunho comunista. Também é importante que você consiga, de certa forma, fazer esse mapa mental dos principais líderes da União Soviética, a começar por Lenin, que foi o protagonista da Revolução Russa, onde tudo começa em 1917, mas lembrando que a configuração em União Soviética ela veio em 1922, tá? Então, Lenin, Stalin, que vai governar a Rússia e vai desenhar, de fato, esse comunismo ditatorial empregado na Rússia durante tantos anos.
Stalin vai morrer em 1953 e a partir daí muitas transformações acabaram acontecendo na Rússia, dentro do sistema comunista, mas de uma forma diferenciada. Então a gente tem Nikita Khrushchev, nós temos Brezhnev e até Gorbachev, que foi o último líder comunista, onde ele vai trazer a abertura política que vai dar início à transição da Rússia, vivenciando um sistema socialista para o capitalismo. Nós falamos sobre algumas condições que levaram ao fim a União Soviética no contexto da Guerra Fria, principalmente a recuperação econômica que a União Soviética também teve que passar, porque, como qualquer outro país da Europa, se envolveu na Segunda Guerra Mundial e, portanto, isso fazia parte das consequências. Mas eu vou falar sobre condições específicas, fatores específicos que desencadearam o fim definitivo do bloco comunista na Rússia. E aí eu citei dois especificamente, a começar pela queda do Muro de Berlim em 1989, mas eu vou acrescentar mais dois, que é a crise do petróleo, que acontece em 1973, acaba atingindo a Rússia, porque na verdade atinge todos os países. Brasil é atingido, os Estados Unidos são atingidos, e propositadamente, porque quando a crise tem início, um dos objetivos era atingir os Estados Unidos. Tudo isso por conta de uma ofensiva dos árabes contra os israelenses, que tentavam retomar um território perdido para Israel. Israel recebe ajuda direta dos Estados Unidos e não só consegue proteger esse território, como conquista outros territórios. E os árabes, que tinham o grande poder aí do petróleo, acabam diminuindo a produção em 50%. Isso desestabilizou muito, porque o petróleo, imagine aí a lei da oferta e da procura, não é um produto raro, e passou a aumentar o preço, e esse preço subiu em 400%. O barril custava uma fortuna. E aí os países passaram por essa crise e tiveram que driblar essa crise. Então, a crise do petróleo também vai influenciar de certa forma, e o acidente nuclear na Ucrânia de Chernobyl, que também vai ser um vexame para o bloco comunista, para a União Soviética, deixar isso acontecer, as consequências, o quanto que isso deixou a União Soviética mal diante dos olhos do mundo. E aí nós temos a queda do Muro de Berlim, que foi algo muito concreto, televisionado, o mundo todo assistiu esse momento e comemorou. E por fim, a independência dessas repúblicas em 1991, quando de fato oficialmente a União Soviética tem fim, que reivindicam a sua independência para não fazer parte mais desse grupo comunista. De uma forma bem simplificada, esse seria um resumo rápido do que aconteceu para a consolidação do fim do regime comunista. Gorbachev é o último presidente. Quando Gorbachev assume, o último presidente comunista, quando ele assume, ele basicamente tem a mesma função de Figueiredo quando terminou a ditadura militar no Brasil, que foi o último presidente também da ditadura militar, e tinha a função de promover essa abertura política para receber de volta a democracia. Embora com muitas dificuldades e resistências, mas isso acontece pelas mãos de Figueiredo. No caso de Gorbachev, quando assume a União Soviética, ele promove algumas medidas políticas para essa transição. E isso vai desagradar muito a ala conservadora, aqueles políticos que ainda tinham uma ideologia muito stalinista, nós vamos falar sobre isso também. Mas de uma forma geral, esse gráfico resume muita coisa. Gorbachev, no final, ele é obrigado a renunciar, e aí nós temos um capitalismo que chega de uma certa forma bruscamente, não é? Não seria o ideal, e depois nós temos definitivamente o fim de qualquer aspecto comunista na Rússia. Gorbachev havia sido secretário-geral do regime comunista e vai assumir em 1985.
E ele vai trazer algumas medidas que diretamente vão iniciar essa abertura política. Entre elas, nós temos a Glasnost e a Perestroika. Eu quero que vocês prestem muita atenção nisso, porque dentro de cada conteúdo existem alguns ganchos históricos, que são aquelas questões que têm mais peso. Então, se cair no Enem uma questão que fale sobre o fim da União Soviética, muito provavelmente vai estar lá a Perestroika e a Glasnost. E vocês precisam entender essas medidas políticas, porque elas são a base, elas são a chave, na verdade, para que a gente possa entender o fim definitivo do comunismo na Rússia. Então, o que eram essas medidas e o que elas traziam? A Glasnost, ela significava, basicamente, uma medida de transparência, que o governo, a partir daquele momento, ele seria transparente. Então, essas questões políticas, questões sociais, elas seriam discutidas no governo. Então, isso, na verdade, é uma abertura para a democracia. Isso não existia na União Soviética, não se discutiam problemas políticos, não se levava com tanta ética essas questões. E isso não existia, na verdade, transparência, porque se tratou, ao longo de muitos anos, de uma ditadura. Além disso, a Glasnost, ela trazia um projeto de desmilitarização. Aos poucos, a Rússia ia retirando de si essa carga de potência militar de um país que estivesse muito armado para qualquer outro conflito. A Perestroika talvez seja até mais importante, porque ela vai trazer a questão dessa abertura política, quase como uma transição para um futuro capitalismo. Mas eu quero que vocês prestem atenção. Nesse momento, a Rússia não deixava de ser comunista. Ela só modificava esse caminho. Ela modificou todas as questões políticas e econômicas, mas ela não deixou de ser comunista. Pela Perestroika, por exemplo, nós temos o incentivo para a iniciativa de abertura de empresas privadas, nós temos liberdade empresarial, nós temos uma abertura para relações comerciais com outros países, uma tímida aproximação com os Estados Unidos. Então, tudo isso, na verdade, é muito diferente do que a gente pode pensar e comparar com a época de Stalin, com a época de Lenin. Então, Rússia sempre muito fechada, extremamente comunista, com a Perestroika. A gente pode até fazer essa comparação com, por exemplo, China. A China é um país comunista, mas nós a chamamos esse comunismo de comércio, comunismo comercial, comunismo de mercado, porque a China vende muitos produtos para fora. Então, é quase que um comunismo capitalista, se é que a gente pode usar essa expressão. E a Perestroika trazia essa característica para a União Soviética. As medidas políticas de Gorbachev geraram muita insatisfação para os políticos conservadores, aqueles políticos que ainda tinham toda a ideologia comunista de Stalin. E eles tentaram dar um golpe e evitar essa abertura política. Então, eles afastaram Gorbachev do governo, basicamente sequestraram Gorbachev, ele ficou ausente do governo por 3 dias. E uma onda revolucionária acabou acontecendo na União Soviética. Essas repúblicas começaram a pedir e a exigir a sua independência. Revoluções, grupos revolucionários pró-independência, pró-democratização e alguns que já viam e anseiavam pelo capitalismo de fato. Gorbachev acaba retornando ao governo, porque esse golpe não dá certo, e no seu retorno existe já uma desconfiguração política muito grande, porque alguns países já tinham conquistado a sua independência e outros lutavam para isso, porque estavam extremamente satisfeitos. Essas insatisfações políticas, essas manifestações de revoltas, provocaram a criação da SEI, que são as comunidades dos estados independentes, justamente a oficialização definitiva dessas repúblicas que queriam a sua independência. E aliado a isso, a renúncia de Gorbachev. Então, Rússia passava a falar por si só,
essas 15 repúblicas que formavam a União Soviética foram desmembradas. Gorbachev havia assumido novamente o governo depois de passar 3 dias ausente por conta da tentativa do golpe, mas vai renunciar e vai ascender ao poder uma figura política que já se destacava na Rússia, que vai ser apoiado por políticos de cunho liberal e democrata, que é Yeltsin. Ele havia participado desses movimentos de revolta, tinha essa visão de que a Rússia precisava se abrir para a democracia de fato, e ele ajuda a consolidar o capitalismo na Rússia. Eu espero que tenha ficado claro. Estudem, se aprofundem e até a próxima aula.